Alguém gostaria de fazer alguma... Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, com vocês a palavra. Rabino Shimon Brand, Sim, quem que é? Nivaldo de Ribeirão das Neves, Tudo região jóia? metropolitana de Belo Horizonte. Tudo bem? Opa, Belo Horizonte, as iniciais de Baruch Hashem. É? Que ótimo. Rabino, mas é de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Região metropolitana é Belo Horizonte. E sim, pergunta é o seguinte, a Torá diz que os macumbeiros não herdarão o reino dos céus, né? Macumbeiros? É. Quando eu era pequeno, tinha uma musiquinha assim, não mexe comigo, que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Não, essas são umas musiquinhas, meu. Não, na verdade, eu vou contar um trocadilho. Macumba é uma palavra africana, sei lá de que língua que vem, da África, né? Macumba. Mas macumba tem um trocadilho em hebraico. É composto de makom, ba. Makom é lugar, local. É um dos nomes de Deus que aparece na Haggadah de Pesach. A makom baruchu, o local bendito seja ele. Makom ba. O local está até lá. Deus também está na macumba, só que ele está de uma forma oculta. Mas será que existe algum lugar no universo ou na realidade maior que Deus não se encontre? Deus nos livre? Deus está em todo lugar, até de uma forma totalmente oculta. Mas ele também está lá, claro. Claro que Deus está em todo lugar. Certo? Mas é o seguinte, os egípcios eles mexiam com muita bruxaria. Sim, o maior de todos era o Paró. O Paró era o maior bruxo do Egito, do Antigo Egito, o Paró. Sabe o que Moshe falou tu sabe o que Moshe falou para o Paró? Moshe falou, Paró, por quê? Por que Paró? Paró, por quê? É isso que Moshe falou para o Paró. Mas então, aí Moisés falou assim, vocês nunca verão os egípcios. Isso quer dizer que vocês nunca mais verão os egípcios. Isso quer dizer que Hashem destruiu a alma deles? Não. Quando o Paró disse vocês nunca mais me verão, ele, na verdade, estava tendo uma inspiração divina de que o encontro de Moshe e Aaron com Paró se finalizou naquele momento. Ele, na verdade, não estava decretando que nunca mais seria visto. Ele estava sendo inspirado por Deus, dizendo que não haveria um próximo encontro entre ele, Moshe e Aharon. Ou seja, isso que ele estava fazendo, antevendo uma nova situação. Ou seja, que esse foi o último encontro entre Paró, Moshe e Aharon. Sim, mas Moshe falou, vocês nunca mais verão os egípcios como antes. Isso quer dizer que Hashem destruiu a alma deles? Não. Vocês não verão os egípcios fisicamente, porque segundo a tradição judaica, o povo egípcio acabou no fechar das águas do mar. Outro povo assumiu o Egito depois do fechar das águas. Historicamente, se fala em vários povos, Ixos, Hititas, a dinastia de Tebas, de Mênfis, povos diferentes. Segundo a tradição judaica, o povo egípcio original acabou com o fechar das águas do mar. Acabou aquele povo. Quem passou a viver no Egito era outro povo. Provavelmente, um dos povos escravizados assumiu, a partir daquele momento, o Egito. Mas o povo original do Egito acabou no fechar das águas do mar. Obrigado, Rabino Shimon Brand. Tudo de bom, Nivaldo. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar esse espaço aberto no meio das águas. Eu tenho um comentário e uma pergunta, mas vou deixar para o final. Fala, Bruno, pode falar. Obrigado por aquela resposta lá. Toda ela. Por favor. Toda. Pode fazer o comentário e a pergunta. Não, deixa para o final. Pode ser? Deixa para o final. Ok. Vamos continuar. Alguém tem mais alguma pergunta?
Vamos Show, aproveitar. Rabino. Gabriel, Gabriel, quando eu falei alguém, eu estava pensando em você, Gabriel. Eu falei Obrigado. alguém, eu não quis ser tão explícito. Eu ia falar, Gabriel, você tem alguma pergunta? Então eu falei alguém. Mas está pensando em você, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Muito obrigado, Rabino. Rabino, quando a Torá fala, eu nunca entendi direito, a igreja, no caso, deturpou um pouco para mim. Quando Sim. fala em tolice, o que é uma pessoa tola? Uma pessoa boba, no caso? Você fala assim, E uma fulano era pergunta bobo. muito boa. Uma pergunta muito boa. Muito boa. Eu vou explicar por quê. Tem uma frase de efeito no Talmud que diz o seguinte: o ser humano não peca a não ser que entre um espírito de tolice dentro dele e o ludibrie e o faça pecar. O que quer dizer isso? Ninguém quer ir contra Deus. Ninguém quer se antagonizar ao divino. Ninguém, no fundo, quer se desligar da santidade. Ninguém quer agir negativamente. As pessoas são ludibriadas por esse espírito de tolice que as invade. O que o espírito de tolice fala? Olha, Shimon, o que você está fazendo não é tão errado assim. Tem coisas piores. Não, faz só um pouquinho. Ninguém vai reparar. Não é o fim do mundo. Depois você se arrepende. Não é o fim do mundo. Você não está fazendo uma coisa grave. Uma coisinha, você está fazendo uma coisinha diferente. Ou seja, esse espírito de tolice tenta o tempo todo enganar a pessoa. Então, quando a pessoa falha, quando a pessoa peca, ela está um pouco fora de si. Ela fica um pouco abobada. Por quê? Porque ela é ludibriada pelo seu Yetzer Hará, pela inclinação do mal, e diz, olha, o que você está fazendo não é tão grave assim. E quer saber? Tem pessoas que fazem muito pior que você. E qualquer coisa, depois você se arrepende. E qualquer coisa, depois, sabe, você até que merece dar uns pulos fora de vez em quando. Poxa, você sempre deu pulo dentro. Tem uma piada, vou contar uma piada para vocês. Tinha um judeu que ele, religioso, ele tinha um amigo que gostava de jogar no cassino. O cara era jogador, o amigo dele. E o amigo dele era bem de vida, tinha uma Ferrari vermelha. Aí o amigo todo dia convidando ele. Escuta, Yankale, Jacozinho, vamos jogar lá no cassino? O Jacozinho falou, não, imagine, não tem nada a ver comigo. Eu sou um judeu ortodoxo, religioso. Não! Você vai deixar de comer cassé? Não. Você vai deixar de pôr tefilim? Não. Você vai cumprir todas as mitzvot. Você pode ir aí, não precisa nem tirar o kippah, põe um boné por cima. Ninguém vai te reconhecer. Põe uma roupinha legal que eu vou te mostrar, um óculos escuro, eu te empresto a minha Ferrari. Você vai até o cassino, joga um pouquinho lá e tudo bem. Você não fez nada de errado, você continua religioso. Aí o Yankale, o Jacozinho, acabou sendo convencido, pegou a Ferrari vermelha, ele foi para o cassino. Na primeira esquina que ele virou, pum! A Ferrari vermelha bateu. Ele quebrou a perna. Aí ele, entre lágrimas, falou, estava de óculos escuros, com outra roupa, ele perguntou, Hashem, eu não deixei de comer kasher. Eu não deixei de guardar Shabbat. Eu continuo pondo tefilim. Olha, a minha barba, eu enrolei um pouco minha barba, mas tá aqui, ó. Não tenho muita barba. Eu não tirei o kippah, estou com boné, estou com óculos escuros. Ninguém vai me reconhecer. Aí saiu uma voz celestial e pergunta, quem é você? Aí acabou a piada. Como quem diz, às vezes a gente se disfarça tanto que Deus entra no jogo. Deus finge que não reconhece a gente. Se a gente se disfarçar muito em relação à nossa essência maior, Deus acha legal o jogo e entra na brincadeira. E aí pergunta, quem é você? Nem eu estou te reconhecendo, de tão diferente que você está. Como quem diz, eu estou te reconhecendo,
mas você está muito diferente. Então, nós não podemos ficar muito diferentes da nossa essência. Qual é a nossa essência maior? A nossa essência maior é representada pelo momento que nós nascemos. Não temos pecados, porque não sabemos nem andar, nem falar, mal nos mexemos, nascemos pelado, chorando, totalmente inocentes, totalmente espiritualizados, porque o aspecto material é zero. Não andamos, não falamos, não estamos vestidos, não fazemos nada sozinho. Estamos conectados somente com Deus. É o momento do nosso nascimento. O grande desafio do ser humano é manter a pureza de espírito que ele trouxe junto consigo bem na hora de nascer. Quando nós nascemos, nós somos totalmente puros. E o nosso desafio é sermos um baby, um nenê, a pureza de uma criança recém-nascida durante toda a vida afora. O tzadik consegue isso, manter a pureza igual de uma criança recém-nascida. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, por favor? Tenham a bondade. Vamos lá, pessoal, aproveitando a oportunidade aqui. Alô, Rabino? Fala, Oi, Gabriel. Rabino. Oi. Sobre o espírito de tolice, eu queria saber mais uma coisa. Sim. Na igreja, no caso, eles faziam a gente ter muito medo de tudo, no caso. Eu tinha até medo de ver desenho do Pica-Pau, porque eu pensava que tinha uma mensagem subliminar forte. A tolice também pode ser exagerada, no caso, assim, a ponto de você temer coisas que não Olha, na existem? verdade, uma estratégia de alguns seres humanos dominarem os outros é pelo medo. Hoje em dia, grupos de interesse no mundo estão querendo dominar a humanidade inteira pelo pavor, horror e terror da Covid-19 e da coronavírus. É uma maneira de alienar a humanidade inteira. Pelo quê? Por que aspecto? Pelo medo. Diante do medo, o ser humano se sente muito limitado. E como não ter medo? A gente combate, a gente só pode... O Baal Shem Tov, quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele faleceu. A mãe já tinha falecido, o pai dele faleceu. E o pai falou para o menino de 5 anos de idade, Israel, o nome dele era Israel, não tenha medo absolutamente de nada, a não ser de Hashem. Mas não é o medo do castigo, não é o medo da punição. Esse é um medo menor, rudimentar, elementar, básico, simples. O medo maior é o medo de não decepcionar. Quando nós amamos muito uma pessoa, seja um pai, seja uma mãe, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja uma filha, seja um mestre, seja um aluno, quando nós amamos muito o próximo, o outro ser humano, o maior medo que nós temos é de decepcionar. Esse é o maior medo. Em relação a Hashem, nós temos que ter muito medo de Hashem. Sabe medo do quê? De decepcionar. Esse é o maior medo que devemos ter. Não queremos decepcionar a quem nós amamos. Agora, as outras religiões, elas acabam condicionando o ser humano. É importante, recompensa e castigo existe, mas ele é elementar, é o comecinho do comecinho do comecinho da devoção a Deus. Recompensa e castigo não é o principal, é o comecinho, não é? Depois tem mais, que está acima de recompensa e castigo. Simplesmente servir a Deus. A gente não quer. O primeiro Rebbe de Lubavitch, no momento de êxtase da alma dele, ele estava num momento de total inspiração e ele falou:
Paizinho do céu, eu não quero o seu paraíso, eu não quero o seu jardim do Éden, eu não quero o seu mundo vindouro, eu não quero as suas recompensas, eu quero somente você. A verdadeira conexão com Deus está acima de quaisquer circunstâncias. E é claro que Deus, sendo infinitamente amoroso, ele não vai deixar faltar o brinde. E o brinde é vida, bênção, saúde, saúde física, saúde espiritual, conexão com Deus nesse mundo, conexão com Deus no mundo futuro, no mundo espiritual, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas isso daqui é brinde, porque a maior missão é estarmos totalmente ligados ao infinito. Essa é a nossa maior missão. Gil, Sabe, Shimon? Oi, José Marmol, shalom pro senhor, tudo bem? como vai você? Tudo bem? Não pode dizer. Estamos na briga aí. Nós estávamos lá na... Não, Por favor, Murab, você. o Rebbe, Ouvindo, espera. Pronto. Repete, por favor, Yosef. Não, o som está desativado. Alguém pode reativar? Ivan, pode reativar o som? Pede para ele novamente entrar. Pronto, voltou. Pronto. Repete, Yosef, por favor, Yosef. Repita. Ok. O nosso Rebbe, ele fala sobre essa Parashá Bechalá, que Sim. nós precisamos vencer o faraó, ou o paró, né? Interior, e o nosso Egito é interior, para Sim. nós sairmos. As Sim. águas do mar são exatamente essa divisória, porque Sim. depois da passagem nós temos Acabe, aliás, Amaleque, melhor Sim. dizendo. Então existe uma transição do faraó Egito para Amaleque. O senhor poderia comentar sobre isso? Sim. O Paró, em primeiro lugar, tem lugares que está escrito na Torá, Paró, e segundo a Kabbalah, não se refere ao rei egípcio, e sim àquele que é o cobrador. Não se diz que no mundo tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Na verdade, o cobrador é uma referência a Hashem também, em alguns aspectos, tá? O Paró e o Egito significam as limitações humanas. E quando a gente já está conseguindo sair das limitações, estamos muito próximos da conexão total com Deus, e Hashem nos coloca numa prova de fogo. Qual é a prova de fogo? Amalek. Por que Amalek é totalmente frio? Porque ele é um antagonismo a Hashem. Esse antagonismo vem por conta do orgulho, por conta do egocentrismo. O antagonismo é a prova de fogo para nos ligarmos a Hashem. Quando nós nos safamos de certos problemas na vida, quando a gente já está quase se conectando com Deus, aí vem um problema maior e muitas vezes de natureza totalmente diferente. É a prova de fogo para nos conectarmos totalmente com Hashem. Então, Hashem mandou Amalek para o vencermos, e como lição profunda de que o arqui-inimigo de Amalek, olha que interessante, Hashem não falou que para o povo de Israel guerrear com os egípcios, de forma nenhuma. Qual que era o objetivo em relação ao Egito? Deixá-lo para trás, sair do Egito. E alguma vez Hashem falou para os judeus guerrearem contra os egípcios? Um dos 4 grupos que surgiram diante do mar era um grupo mais esquentado que queria guerrear com os egípcios. Hashem não falou para o povo de Israel guerrear com os egípcios. Hashem não tinha nada contra os egípcios, a não ser deixá-los para trás, distanciar-se deles. Amalek já é diferente. Amalek é totalmente diferente.
Hashem ordenou ao povo de Israel guerra total contra Amaleque em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Amaleque se revelou o verdadeiro inimigo, não os egípcios. Os egípcios não eram, eles eram como você fala, eles eram um empecilho, não eram inimigo. Amaleque é o arqui-inimigo do povo de Israel. Qualquer ser humano, no dia, que dia é hoje? 11? No dia 11 de janeiro de 2022, na noite de Yud Shvat, de 5.782, qualquer ser humano na face da terra que queira destruir o povo de Israel é descendente direto de Amaleque. Porque só os descendentes de Amaleque pensam 24 horas por dia em como destruir o povo de Israel. Ou seja, o arqui-inimigo do povo de Israel. Nesse confronto total, não existe meio termo. Vamos deixar claro que o Rambam tem uma opinião bem própria e particular dele, que ele fala o seguinte: só há mitzvah de acabar com Amaleque se ele não assumir as 7 leis de Bnei Noach. Se Amaleque assumir as 7 leis de Bnei Noach, não há mais a necessidade de eliminá-lo. Se ele não assumir, ele é o mais selvagem de todos os povos. Adolf Hitler era descendente direto de Amaleque. Ele era de Amaleque. Ele, infelizmente, não assumiu as 7 leis de Bnei Noach. Interessante que, segundo o Rambam, se qualquer elemento do povo de Israel, do povo de Amaleque, assumir as 7 leis de Bnei Noach, ele não é mais considerado de Amaleque, e sim um Ben Noach. Boa noite, Rafa. Oi. Aqui é o Wellington, tudo bem? Fala, Wellington, tudo jóia? Graças a Deus. E você, tudo bem? Bem, graças a Deus, ótimo. Eu tenho uma dúvida a respeito do livre-arbítrio. Eu queria saber se ele é limitado para alguns seres humanos, se outros têm um pouco mais de livre-arbítrio, outros não, de acordo com o que foi dito a respeito de Paró, né? Então, sim. Então, vamos definir o livre-arbítrio coincidente com a expectativa divina em relação a cada ser humano. Nessa geração, particularmente, nós temos muito pouco livre-arbítrio em relação às gerações que nos antecederam. E hoje nós somos geração tampinha. Eu pertenço à geração tampinha. O que quer dizer tampinha? Nós somos nanicos. Nós somos moleques perto dos nossos antepassados, que eram muito mais especiais do que nós. Mas mesmo sendo moleques, Deus também quer alguma coisa da molecada. Deus também quer alguma coisa de nós. O nosso livre-arbítrio, hoje em dia, é pequenininho, porque nós somos seres influenciados pesadamente pelas circunstâncias da vida, mais do que nunca. Vou dar um exemplo. Hoje em dia tem pessoas totalmente influenciadas pela internet, pela web. Consegue viver 24 horas por dia sob a influência da internet. Então, quanto de decisão e de autonomia da vontade tem essa pessoa? Antigamente, a pessoa era influenciada por meia dúzia de informações diferentes. Hoje em dia, diariamente, a pessoa é influenciada por meia dúzia de milhões de informações diferentes. Pequena diferença. Então, as pessoas hoje em dia são fraquinhas espiritualmente. O nosso livre-arbítrio coincide com a expectativa divina. Mesmo que a gente tenha 1/1000º da intensidade do livre-arbítrio dos nossos ancestrais, mesmo assim, a expectativa divina está centrada naquele 1/1000º que nós temos de discernimento. Então, é importante não é quantificar o livre-arbítrio, sim qualificá-lo. Qual é o nosso livre-arbítrio? A nossa capacidade de agradarmos a Deus, de conectarmos-nos com Ele, apesar das circunstâncias da vida. Difere de uma pessoa para outra? É claro que sim.
Mas a expectativa divina não é igual para todos. É claro que não. Deus quer de cada um de acordo com as suas possibilidades. Aquele que quase não tem possibilidade de servir a Deus, e o pouquinho que ele tem, ele se esmera, ele se dedica, ele pode ser muito mais valorizado que aquela pessoa que tem todas as possibilidades do mundo. Ou seja, Deus exige de cada um de nós de acordo com as nossas capacidades e possibilidades. Por isso, o livre-arbítrio difere de uma pessoa para outra. Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Aquilo que Deus está esperando de nós, aquilo que podemos fazer por Deus na elevação do mundo, nos preparando para recebermos o Mashiach. Excelente, Rabi. Show de bola. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando. Shalom, Rabino. Fala, Gabriel. Tudo bem? Rabino, a Torá fala de muitas coisas. Eu queria saber, assim, em relação a essa coisa de vício, maconha, e cocaína, entre outros, assim, ela parece que ela não falou muito sobre essa parte. Não, Praticamente existe elas uma não tinham mitzvah, vício. sim, entre 613 mitzvot da Torá. Não é tudo que já está muito explícito na Torá, pode até estar, mas existem regras gerais. Por exemplo, uma das 613 mitzvot da Torá é cuidarmos da nossa saúde. A única forma de servirmos Deus nesse mundo é estarmos vivos. E para que estejamos vivos, temos que cuidar muito bem da nossa saúde. E o Talmud, ele chama, existem 2 tipos de droga. A droga da vida, que são remédios, coisas que nos fazem bem para a nossa saúde, e tem Sam Amavet. Tem Sam Achaim e Sam Amavet. Sam Amavet significa a droga mortal, a droga da morte. Tudo aquilo que atenta contra a nossa saúde e a nossa vida, no aspecto tanto físico como espiritual. Psicotrópicos, drogas, criam uma dependência química, física e psicológica. Então, atenta contra a nossa saúde, atenta contra a nossa vida, então é contra a vontade de Deus, porque nós temos uma mitzvah da Torá de cuidarmos da nossa saúde. Quando a pessoa acaba se envolvendo com substâncias que vão corroer a sua saúde, estão atuando no sentido contrário da vontade de Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando a oportunidade, por favor. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Bruno, quer fazer sua pergunta, Bruno? Oi, Ravi, Alan. É um Vamos lá. comentário e uma pergunta. Ainda Sim. dentro do assunto de Paró, confirma para mim, por favor. Sim. Eu ouvi dizer, dentro de alguns Midrashim, que quando o mar se fechou, Sim. o faraó ele ficou vivo ainda debaixo da água ainda por um bom tempo. Hein? Ele sobreviveu. Por incrível que pareça, ele sobreviveu. No fundo da água. No fundo da água. Mas sabe por quê? Por incrível que pareça, de todo o povo do Egito, envolvendo milhões de pessoas, ele foi o único que teve, naquele momento, um sentimento de arrependimento. Um sentimento no coração dele. Essa é a prova que o livre-arbítrio dele não estava totalmente retirado. Mesmo quando a Torá fala que Deus endurece o coração do Paró, seria injusto Deus tirar totalmente o livre-arbítrio. A sequência da história é que diante... Detalhe, as águas não se fecharam só, houve um pequeno tsunami lá. As águas eram escaldantes e efervescentes. Todo mundo morreu escaldado. O sentimento de arrependimento do Paró fez com que viesse uma corrente de água fria no meio daquela água toda efervescente e o salvasse. Ele foi salvo não por uma atitude. Olha como Deus preza o ser humano. Às vezes, um único sentimento, um único pensamento pode ser a diferença entre a morte e a vida.
É que eu vi um negócio num vídeo falando que ele ficou ainda dentro da água, debaixo da água, apanhando por alguns anjos, depois que o mar se fechou em cima dele, entendeu? Não, então, esse Midrash não existe, então. Essa história não existe. Na verdade, tem o Midrash, o Talmud, que são sequências. A Torá é infinita. Ela tem os entrelinhas. O texto bíblico é uma casquinha da Torá, uma casquinha importante. Para você chegar numa fruta, você tem que passar pela casca, né? Mas o texto bíblico, ele não esgota a Torá, ao contrário. É a porta de entrada para a Torá. Falando em porta de entrada, um pequeno segredozinho. Tem 5 livros da Torá, e o último deles se chama Deuteronômio, em hebraico, Dvarim. Para termos uma ideia do que é a Torá, Dvarim tem 955 versos. Sukim. Segundo a Kabbalah, cada verso do Dvarim é uma chave de entrada para 955 portais do céu. Cada versículo do Dvarim é um meio de acessar uma das entradas dos portais dos mundos espirituais. Cada pasuk do Dvarim, do último livro da Torá. Caramba, Rabi, tudo era bom mesmo. Incrível. Esse vídeo vai ficar salvo? Vou anotar isso depois. Sim, sim. Tem muitos segredos na Torá, infinitos segredos. E sabe qual é a maior felicidade e alegria da revelação do Mashiach? Não é só um mundo de extrema felicidade, de bondade, de justiça social, onde todos vão viver para sempre. Isso daqui é brinde. A maior alegria da chegada do Mashiach é que nós vamos poder nos aprofundar infinitamente num universo de explicações e aprofundamentos da infinita sabedoria de Deus por toda a eternidade. Amém. E a pergunta, para finalizar, é um pouco fora do assunto, mas é uma pergunta que não tem problema. Estamos fazendo aqui na Beit Acabada já há um tempo já. Se o senhor não puder responder, não precisa responder, tá bom? Vou tentar responder. Tá. Uma moça sonhou que os dentes dela estavam amolecidos. Sim. Você pode e aí? passar o que significa isso? Que significa sonhar que o dente está caindo, ou o dente apodrecido, o dente, no caso dela, o dente estava amolecido. Muito bem. Existe uma pessoa do seu contato? Sim, uma Batnor. Ela está perguntando isso para mim. Em primeiro lugar, tem uma orientação específica do Talmud em relação a esse assunto, que eu não vou revelar. Tá bom. Mas eu vou revelar a orientação geral em relação a dentes, tá? O dente amolecido. Dente amolecido significa o seguinte: para que nós precisamos do dente? Para triturar os alimentos. O acesso dessa pessoa à espiritualidade será facilitado, de forma que ela não precisará mais como se fala, triturar com os dentes o alimento espiritual da alma dela. Ela vai se espiritualizar tanto a ponto de não precisar mais ter dificuldade no acesso à devoção a Deus. Por isso ela sonhou que os dentes dela estavam ou frouxos ou caindo, que ela não vai mais precisar dos dentes, porque ela vai conseguir se alimentar da luz infinita de Deus sem a necessidade de triturar o seu conteúdo maior ou de se esforçar em absorvê-lo. Essa minha interpretação vem de encontro a uma orientação geral do Talmud, que um sonho, independentemente de ser bom ou independentemente de ser ruim, independentemente de suas explicações específicas, quando ele é interpretado para o bem, só podem ocorrer coisas boas e positivas. O sonho depende da interpretação. Essa Batnoa vai ouvir boas notícias na sua plena espiritualidade e não terá mais dificuldades em absorver
as leis divinas, não precisará triturá-las, vai conseguir absorvê-las de uma forma bem mais fácil e natural. Muito legal, Ravi. Muito obrigado. Eu vou mandar para ela o vídeo, Léo. Eu não vou conseguir explicar dessa forma tão profunda e tão bonita como você falou. Eu vou mandar esse vídeo. Veja só, há explicações específicas para cada tipo de sonho, mas a interpretação boa e positiva está acima de tudo isso. תודה רבה, Ravi. תודה רבה mesmo. השם יברך אותך. תודה. Amém. Rav Shimon, Fala, Gabriel. é o Youssef. Yosef. Desculpe, Yosef. Eu confundi Shalom, as vozes. shalom Yosef. para todos. Obrigado pela Rav Shimon. Eu queria fazer uma pergunta. Se a Torá Pois não. fala sobre a aparência do anjo do faraó do Egito. Sim. Não, há várias interpretações. Quando aparece a palavra Mitzrayim, perseguindo o povo de Israel, há 3 explicações. Número 1, o povo inteiro estava perseguindo o povo de Israel. Número 2, o velhinho, bem velhinho, centenário, tinha centenas de anos, que foi o fundador do povo. Sabe como era o nome desse velhinho? O pai do pai do pai de todos os pais do povo egípcio? O nome dele era Mitzrayim. Número 3, o anjo representante do povo egípcio, que estava lá perseguindo junto com o povo de Israel. Por que o anjo apareceu? Porque ele sabia que mais um pouco ele está tentando salvar o próprio povo, porque ele já sabia que o povo ia entrar pelo cano. Obrigado, Rav. Imagine. Eu gostei da observação. Existe uma ideia, eu vi aí escrito, ele mostrou, acho que foi o Ivan, que mostrou que o Paró, ele viveu muitos anos, talvez mais de 1000 anos. Ele viveu, ele se tornou rei de Nínive, ou em hebraico, Ninvé, que fez com que todo aquele povo se arrependesse. Há uma versão de que aquele rei de Nínive, na época do profeta Jonas, Yoná Navi, era o próprio Paró. Há uma versão dessa. Obrigado, Muito Rav. bem, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Chag Sameach, hoje é uma data especial, como dissemos, uma data de conexão, que possamos aproveitar essa data para nos conectarmos com Todo-Poderoso por meio da ligação com o líder maior da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, Melech HaMoshiach. Yehi Adonenu Moreno Verabeno Melech HaMoshiach Olam Vaed. Viva para sempre nosso soberano, nosso guia, nosso líder, o Rei Mashiach. Amém. 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 Obrigado, Rav. תודה רבה.